Boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Louvor e Adoração. Estamos entrando hoje na nossa segunda aula, em que nós vamos trabalhar o Tabernáculo de Moisés. Na aula de hoje e na próxima aula, nós vamos trabalhar o Louvor e Adoração no Antigo Testamento, tendo como ênfase na aula de hoje o Tabernáculo de Moisés e na próxima aula o Tabernáculo de Davi. Eu gostaria de comentar com vocês a respeito da leitura básica que deve ser feita após essa aula, e esse é um texto que pode ser lido diretamente da sua Bíblia, é um texto extraído diretamente da Palavra de Deus. Nós vamos ler Êxodo, dos capítulos 25 até o capítulo 40, que justamente trata a respeito do Tabernáculo de Moisés. Gostaria de comentar com vocês também a respeito dos outros materiais referentes à aula de hoje, que podem ser acessados através de um link disponível aqui na descrição desse vídeo. Então, a apostila, os slides e outros materiais complementares podem ser acessados a cada aula nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Gostaria de lembrar vocês que na aula passada nós tivemos também uma leitura básica, o texto Como e Por que Devemos Adorar, que poderia ser acessado, que pode ser acessado a qualquer momento, no link da descrição do vídeo da aula 1. Então, se você já leu esse texto, comenta aqui, eu li, eu gostei, falou comigo dessa forma, dessa outra forma, né, para que vocês possam também trocar impressões aí a respeito dessa leitura, mas continuo, faço novamente o lembrete, né, de que na aula de hoje a leitura básica não está disponível no link da descrição, porque vocês podem fazer essa leitura diretamente da sua Bíblia. Então, vamos começar, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, para que a gente possa realmente receber esse conhecimento e torná-lo prático nas nossas vidas, para que a gente adore ao Senhor com entendimento, com clareza e com conhecimento, porque é assim que o Senhor deseja que nós o façamos. Então, vamos começar? Muito bem. Nós vamos dar início à nossa aula fazendo um paralelo entre a criação e o tabernáculo de Moisés. Se vocês se lembrarem, a gente finalizou a aula 1 falando a respeito dessa tabela dos 10 lugares de habitação de Deus através da Bíblia e através da história. E como Deus segue um padrão para se relacionar com o homem desde o início dos tempos. Então nós vamos fazer esse paralelo entre o lugar criado por Deus para se relacionar com o homem e o tabernáculo de Moisés, que é um lugar de criação humana, ouvindo as instruções, debaixo da supervisão e da orientação de Deus, mas construído pelo homem para se relacionar com Deus. E vamos ver como é interessante que existem muitos pontos de contato entre esses dois lugares, o que comprova ainda mais esse padrão de Deus para se relacionar com a gente através da adoração. Depois disso, nós vamos entrar propriamente no tabernáculo de Moisés. Vamos falar a respeito das circunstâncias e dos requisitos e do objetivo da construção, por que ele foi construído, onde ele foi construído, de que maneiras, o que Deus requisitou o povo que fizesse para que essa construção pudesse se tornar realidade. Vamos falar a respeito dos materiais, da escolha e da qualificação dos construtores, né? Como foi, do que ele é feito, quem construiu, o que precisava, o que era necessário que esses construtores apresentassem para que fossem elegíveis para a construção do tabernáculo. Vamos falar também da qualificação e do caráter dos levitas, aquela tribo de Israel que foi escolhida para cuidar do serviço do tabernáculo. Vamos falar sobre o serviço diário ali no tabernáculo de Moisés, né, como funcionava essa dinâmica dos sacerdotes com o povo. Vamos falar também da arquitetura do tabernáculo e dos seus componentes, as peças de mobiliário e o significado profético de cada um desses ambientes e de cada uma dessas peças de mobiliário. E finalmente, nós vamos fechar a nossa aula falando a respeito do significado profético do tabernáculo de Moisés e como isso nos afeta nos dias de hoje. Quando na última aula nós falamos a respeito dos lugares de habitação de Deus através da Bíblia e da história, nós percebemos que Deus estabeleceu um padrão para se relacionar com o homem. E esse padrão, ele tem variações, mas ele não se altera ao longo de toda a história. Gostaria de mencionar para vocês alguns versículos aqui que deixam isso muito mais claro para nós, essa constância de Deus. E esse entendimento é muito importante para que a gente possa se relacionar com o Senhor, sabendo como Ele espera que esse relacionamento aconteça entre nós. Então, Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13,8 também diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente.
E finalmente Tiago 1,17 diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então essa percepção, esse entendimento é muito importante para que a gente possa dar valor àquilo que o Senhor instituiu ali no tabernáculo de Moisés. Muitas vezes a gente lê apressadamente esses textos tão detalhados, tão cheios de aspectos técnicos e materiais ali referentes à construção, referentes ao tabernáculo, e muitas vezes acabamos perdendo a instrução que Deus deu ali, né, o significado que cada um daqueles elementos traz e a importância disso para as nossas vidas, para o nosso entendimento da adoração e da maneira como Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele. Então, eu gostaria de mencionar apenas alguns trechos do texto que vocês leram na aula passada, para que a gente possa entrar e fazer esse paralelo, né, o primeiro assunto da nossa aula de hoje, entre o universo, a criação, ali o Jardim do Éden, o primeiro lugar da habitação de Deus, e o tabernáculo de Moisés. E também poder trazer isso para as nossas vidas hoje, o momento em que nós vivemos hoje, né, de sermos nós o tabernáculo de Deus, né, o Espírito Santo habita em nós, a presença de Deus habita em nós, e olharmos também para frente, esse olhar profético, para Nova Jerusalém, para Jerusalém Celestial, onde esse relacionamento vai ser restaurado com toda a liberdade, com toda a perfeição com que ele se deu ali no início, e que é o desejo de Deus para nós. Então, o nosso texto que nós lemos diz o seguinte: o padrão bíblico para a adoração envolve todos os aspectos da natureza humana, o corpo físico, as emoções, o intelecto e o espírito. Assim sendo, nós somos convocados a expressar adoração, apresentando os nossos corpos, emoções, espíritos e mentes a Deus de todas as formas que a sua palavra nos orienta, como faziam os sacerdotes responsáveis pela adoração no tabernáculo de Moisés. Quando aprendemos a adorá-lo como seus sacerdotes, né, somos sacerdócio real por meio de Jesus, estamos convidando o Senhor a habitar em nosso meio, e sua gloriosa vida, seu propósito e poder se revelam não apenas em nós e na igreja, mas também no mundo ao nosso redor. Eu comentei a respeito de nós sermos sacerdócio real. Em Jesus, todos os crentes se tornaram sacerdócio real e tornaram-se responsáveis por exercer o ministério da adoração para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está ali em 1 Pedro 2,9. Então, já dei um pouco aí do significado profético do tabernáculo de Moisés para que a gente se motive realmente a receber esse conhecimento, entendendo que não se trata apenas de fatos históricos, não se trata apenas de alguma coisa que era importante para o povo naquele momento, mas de algo que tem realmente assim um significado muito precioso para nós, uma importância, esse entendimento é muito importante para nós nos dias de hoje, entender como que a gente deve realmente nos aproximar do Senhor, abordar a presença de Deus e ensinar as pessoas ao nosso redor também a acessar o Senhor da maneira correta, da maneira como convém, da maneira como o próprio Deus determinou. Dito isso, nós vamos então dar início à nossa aula de hoje. Isso foi apenas uma grande introdução, falando a respeito desse paralelo entre a criação, o lugar da presença de Deus, o lugar do relacionamento de Deus conosco, criado pelo próprio Deus, e o tabernáculo de Moisés, que foi construído por mãos humanas, ainda que seguindo as instruções bem precisas e bem específicas de Deus, né? O Senhor deu para Moisés o passo a passo da construção do tabernáculo, mas foi algo construído ali com o suor humano, né? Por mãos humanas, com o nosso trabalho, para criar esse ambiente onde a presença de Deus poderia ser acessada pelo povo de Israel naquele momento. Então, vamos começar então falando um pouquinho a respeito desse paralelo entre a criação e o tabernáculo de Moisés. E vamos observar os pontos de contato entre esses dois lugares da presença de Deus e como realmente o Senhor manifesta essa constância, esse padrão nesses dois ambientes. Então, a gente já comentou isso, mas a gente poderia dizer que na criação, né, ali em Gênesis 1, 2 e 3, o próprio Deus construiu um lugar de habitação para o homem, né, para os animais, para as plantas e para todas as outras criaturas. E o desejo de Deus era conviver com o homem ali em perfeita harmonia, em perfeita liberdade. E isso aconteceu durante algum tempo até
que houvesse o pecado, até que a queda realmente fizesse com que o homem e a mulher precisassem sair daquele lugar da presença de Deus. E houve essa separação terrível causada pelo pecado. Algum tempo se passou, a gente tem aqui a Arca de Noé como um lugar remanescente ali da presença de Deus, isso está na nossa tabela. Os patriarcas, né, depois da Arca de Noé, Deus fez uma aliança com Abrão e habitou através de Abrão. Ele falava com Abrão, com Isaac, com Jacó. Ele foi criando e recriando esse relacionamento ali através dos patriarcas, mas foi só com o tabernáculo de Moisés que realmente houve novamente a criação de um lugar onde o homem poderia acessar a Deus, ainda de forma restrita. Né? Então, no tabernáculo, ali descrito entre Êxodo 25 e Êxodo 40, o homem, dessa vez, então inicialmente nós tivemos ali Deus com as próprias mãos, mas Deus criou um lugar de habitação para o homem e um lugar onde eles pudessem se relacionar, e agora é o homem, sob as instruções do próprio Deus, que constrói um lugar de habitação para Deus. Então, né, os papéis meio que se invertem aí, mas o objetivo é o mesmo. Então, o tabernáculo, a gente pode ver o tabernáculo como a alternativa estabelecida por Deus para conviver com o homem, já que o lugar ideal criado por Deus se perdeu por conta do pecado. Se nós fizermos esse exercício de nos debruçar sobre o texto da criação, de Gênesis 1 a 3, e depois sobre o texto da construção do tabernáculo ali em Êxodo de 25 a 40, nós podemos perceber muitos desses pontos de contato entre o lugar perfeito criado por Deus para se relacionar com o homem ali no Éden e o lugar limitado, digamos assim, construído pelo homem sob as instruções de Deus para se relacionar com Deus. No material da aula de hoje, vocês podem ter acesso a essa tabela. Elenquei ali 27 pontos de contato, talvez hajam outros, né? Talvez a gente poderia perceber outros ainda, mas eu vou comentar rapidamente com vocês apenas alguns que eu achei interessante aqui, e depois no seu tempo de estudo você pode acessar essa tabela e olhar ali mais detalhadamente com as referências bíblicas cada um desses pontos de contato, né, dessas semelhanças aí entre a criação e o tabernáculo de Moisés. A gente tem ali como um primeiro tópico que eu gostaria de comentar com vocês, né, que Deus criou os céus e a terra e fez o jardim por meio da sua palavra. E no tabernáculo, a partir das palavras de instrução do Senhor, né, Deus fala, faça Moisés, faça. A gente vê muita palavra, faça. Moisés construiu o tabernáculo, né? Então, inicialmente, Deus usou a palavra ali, haja, né, que seja criado. Né? Então, a própria palavra de Deus deu origem à criação e depois também a palavra de Deus, a gente percebe que ela também cria no tabernáculo de Moisés ao dar essas instruções. Então Deus ordena que Moisés faça e assim as coisas se tornam realidade, né? Pela obediência de Moisés, a construção do tabernáculo é possível. A gente comentou a respeito, vamos nos aprofundar e relembrar isso também ao longo da nossa aula hoje, sobre aqueles 7 elementos que são constantes ali nos lugares de habitação de Deus. Então a gente percebe que o jardim tinha limites, assim também os limites do tabernáculo, a gente vê ali o átrio delimitando esse limite. A gente vê que no jardim haviam árvores e flores e a gente percebe que no tabernáculo essas árvores, essas flores estão muito presentes ali nas peças de mobiliário. O candelabro, ele tem atrás essa figura de uma árvore, a vara de Arão que ficava dentro da Arca da Aliança. O jardim, né, em Gênesis 2, versículo 8, diz que o jardim ficava para os lados do leste do Éden. Em Êxodo 27, de 13 a 16, a gente vê que o tabernáculo ficava também voltado para o leste. A entrada do tabernáculo ficava para o lado oriental, que dá para o nascer do sol. Então, até a orientação ali do lugar da presença de Deus ficava para o nascer do sol, ficava ali para os lados do leste. A gente percebe a presença do alimento, então se no jardim haviam as árvores frutíferas, né, que serviam para o sustento e para a provisão e para a alimentação do homem, no tabernáculo a gente tem a mesa dos pães,
e em ambas as estruturas existe esse trabalho conjunto entre Deus e o homem. Então, Deus criou, mas é Adão que vai cuidar, né? Então, Adão recebeu essa comissão de cuidar da criação de Deus, né? Que esse relacionamento, ele tem uma contrapartida. Então, Deus criou, mas o homem precisa corresponder a isso. E a mesma coisa no tabernáculo de Moisés, né? Deus deu a instrução, Deus disponibilizou a sua presença, mas existe a necessidade de um trabalho, de um serviço, de um esforço diário ali por parte do povo e por parte dos sacerdotes, principalmente, para que esse relacionamento permaneça em voga, permaneça acontecendo. Então, existem muitos outros aspectos, nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes em todos eles, mas isso vocês podem fazer, e eu recomendo esse exercício, é muito curioso perceber todas essas semelhanças, algumas semelhanças numéricas, e tem todas as referências bíblicas aqui também, para que vocês possam ir em cada versículo e percebendo esse padrão de Deus aí, no primeiro lugar de habitação de Deus e nesse segundo, digamos assim, institucionalizado, esse lugar construído realmente para que o relacionamento de Deus e o homem pudesse acontecer. Uma vez feita essa grande introdução, nós vamos de fato adentrar quase que literalmente no tabernáculo de Moisés e entender o processo estabelecido por Deus para que esse acesso à sua presença possa acontecer. É claro que pelo sangue de Jesus esse acesso foi facilitado de muitas formas, mas ainda assim existe um padrão que Deus estabeleceu que nós devemos observar. Por isso é tão importante o entendimento desse modelo que ficou tão claro e tão concreto ali para nós no tabernáculo de Moisés. Inicialmente, nós vamos falar a respeito das circunstâncias da construção, os requisitos e os objetivos para essa construção. Bem, nós sabemos que o povo estava ali no deserto, havia saído do Egito, estava caminhando rumo à Terra Prometida e precisava da direção de Deus, precisava das instruções de Deus para que não se perdesse pelo meio do caminho. Então, dito isso, Deus tinha um relacionamento ali com Moisés, desde antes da libertação do povo, Deus chamou Moisés, Deus falava com Moisés, mas para que esse relacionamento pudesse se estender para todo o povo, é que foi feita a construção do tabernáculo de Moisés. Então, basicamente, o objetivo da construção do tabernáculo, assim como o objetivo da adoração, sendo esse um lugar de adoração, foi o estabelecimento de um relacionamento com Deus, de Deus, não somente com Moisés, mas com todo o povo de Israel. Então, o objetivo da construção do tabernáculo nada mais é do que o estabelecimento de um relacionamento entre Deus e o povo, né? E a condição para que esse relacionamento se estabeleça seria um lugar onde pudessem ser feitos rituais de sacrifício. Por causa do pecado que quebrou ali aquele elo perfeito de relacionamento que havia no Jardim do Éden, agora é preciso que se faça expiação pelo pecado. Jesus vai resolver isso mais para frente, mas nesse momento ainda é necessário que se faça rituais de sacrifício, né? Então, para isso, o tabernáculo, essa foi a condição para que esse relacionamento pudesse se estabelecer, e esse é um dos serviços ali feitos diariamente pelo sacerdote no tabernáculo, né? Deus fez uma aliança, Deus assumiu um compromisso com o seu povo, assim como ele tinha feito na criação, e esse compromisso, assim como ele tinha feito na criação, estava baseado na obediência do povo. E a contrapartida era a fidelidade, o cuidado de Deus ao longo daquele período em que eles estavam ali tão nesse lugar tão incerto que era o deserto. Então, assim como na criação, Deus baseou esse relacionamento com Adão e com Eva na sua obediência, e quando a obediência deles foi violada ali através do pecado, esse relacionamento se rompeu. Aqui da mesma forma, embora sabendo já do pecado e que isso seria uma constante ali na vida do povo, então Deus criou uma forma ali, através dos sacrifícios, de que esse relacionamento pudesse continuar acontecendo a partir da manutenção ali diária dos sacrifícios diante do Senhor. Mas ainda é uma aliança baseada em obediência da nossa parte, né? E da fidelidade, do cuidado de Deus do outro lado. Bem, com que materiais o povo construiu o tabernáculo, né? Eles estavam ali no meio do deserto, não tinha o que tinha para eles construírem. A gente vai lembrar que quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus pediu que o povo pedisse aos egípcios
ouro, cobre, peles, tecidos, especiarias, azeite, pedras preciosas, né? E os israelitas saíram do Egito carregados ali, né, de muitas riquezas e muitos materiais que os egípcios deram para eles de uma maneira muito impressionante, muito sobrenatural e voluntária. Então Deus permitiu que o povo tivesse tudo aquilo para que agora todo esse material, todas essas preciosidades pudessem ser empenhadas ali na construção do tabernáculo, né? Então Deus pediu ofertas voluntárias ao povo e o povo trouxe com alegria, né? Estavam alegres, estavam regozijando ali por conta da libertação do Egito. Então o povo ofereceu ali daqueles despojos que eles tinham trazido do Egito para a construção do tabernáculo. Então, eles devolveram aquilo que Deus tinha dado para eles como oferta para a construção do tabernáculo. Então, dito isso, nós temos aí material suficiente para construir. É claro que seria uma estrutura móvel, né? Não seria uma estrutura fixa, porque ela teria que caminhar com eles ali ao longo do deserto, mas eles tinham ali material suficiente para criar uma estrutura digna da presença de Deus. Eles tinham riquezas, eles tinham materiais muito nobres, então seria possível a construção. Deus pensou em tudo desde antes da saída do povo do Egito. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da escolha e da qualificação dos construtores, né? Então seria importante que não apenas aqueles que ministrariam posteriormente no tabernáculo tivessem qualificações especiais, mas desde a construção, desde a base, seria importante que os construtores tivessem algumas qualidades, algumas características diferenciadas para fazer a construção desse lugar tão especial. O texto de Êxodo 31, dos versículos 1 a 11, fala a respeito dessa escolha de Deus dos construtores. Eu vou ler rapidamente esse texto e depois aí apontar para vocês alguns elementos, né, que são importantes e necessários para que aqueles que constroem o lugar da presença de Deus tenham. E nós, como adoradores, como também edificadores do lugar da presença de Deus, nós também precisamos apresentar essas características. Ainda que não de maneira talvez tão prática, né? Nós não precisamos saber executar todo tipo de obra artesanal, como esses homens aqui precisaram, porque de fato estavam construindo uma estrutura física, mas o significado profético, né? Aquilo que está por trás, né? As qualificações de caráter, isso sim, nós como adoradores precisamos buscar em Deus. Então o texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo o tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhes ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Então esse texto, né, esses 11 versículos, eles trazem aí uma riqueza de detalhes e deixam muito claro para nós também o que foi importante, né, porque Deus qualificou e chamou essas pessoas para a construção do tabernáculo. E também já fica aí, né, a dica de tudo o que o tabernáculo continha, né? A gente já mencionou aí os utensílios, as peças de mobiliário, as estruturas arquitetônicas, mas vamos lá então comentar a respeito da escolha e da qualificação desses construtores. Vocês perceberam que eu citei aí alguns nomes, né, nessa leitura. Então, primeiramente, a gente tem aí que
estes construtores, eles foram chamados pelo nome, né? A gente canta isso em alguns louvores, né? A Bíblia traz isso em outros momentos também, né? Que aqueles que Deus chama, Deus não chama aleatoriamente, Deus chama especificamente, né? Deus nos chama pelo nome, né? Quantas vezes a gente vê ao longo da Bíblia Deus chamando pessoas pelo nome, Samuel, Samuel, né? Davi, o homem segundo o meu coração. Enfim, nós vemos Deus chamando especificamente. O Senhor olha para nós, né, como indivíduos únicos, e Ele nos conhece e Ele nos chama pelo nome, assim como Ele chamou a Bezalel, chamou a Oliabe, chamou né, esses homens de Deus, esses artesãos, para fazerem o trabalho ali da construção do tabernáculo. Deus fala que ali na segunda frase dessa passagem. Então, o Senhor chamou e o enchi do Espírito de Deus. Então, o segundo elemento ali que nós temos é que esses construtores, eles foram cheios do Espírito Santo, né? Para fazer a obra de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Senhor precisa nos encher e nós precisamos, para isso, nos esvaziar, para que o Senhor possa nos encher e para que nós possamos estar aptos a construir o lugar da presença de Deus. Finalmente, a gente tem ali muito detalhe a respeito da capacitação técnica e específica para fazer a construção do tabernáculo. Então, o terceiro elemento que nós temos ali de qualificação dos construtores é habilidade e conhecimento técnico. Se nós vamos servir ao Senhor, nós precisamos fazê-lo com excelência, nós precisamos ter habilidade para fazer aquilo que vamos fazer, seja ministrar o louvor, né, através do toque dos instrumentos, através do canto, seja no ensino, seja o serviço que for, né, nós precisamos fazê-lo com habilidade e conhecimento técnico. E nós precisamos buscar ser excelentes naquilo que nós fazemos. Então, se eu canto, eu vou buscar, né, desenvolver a minha habilidade de cantar, eu vou buscar conhecimento técnico. Se eu toco um instrumento, eu vou buscar fazê-lo da melhor maneira possível. E seja o que for, não precisa estar só no campo ali da música, como de fato não era o caso aqui. Deus fala também a respeito de criatividade, seria o próximo elemento, né? Então Deus fala ali a respeito de a gente vê a beleza e a criatividade com que aquelas obras foram produzidas, com que aquelas peças foram produzidas, e não foi algo aleatório. Então Deus deu criatividade, né? Deus capacitou aqueles homens com criatividade, com graça, com beleza, de uma maneira original eles fizeram aquelas obras de arte que de fato foram as peças ali que compunham o tabernáculo. O próximo elemento que qualifica ali os construtores é a obediência. É impossível servir a Deus se não for através da obediência, né? Então, Deus esperava a obediência de Adão e Adão falhou nesse aspecto. E novamente Deus chama esses construtores do lugar da presença de Deus para serem obedientes, para seguirem exatamente a instrução que Deus deu. Então nós precisamos ter esse coração obediente, submisso ao Senhor, né? A gente segue a vontade de Deus, a gente não faz aquilo que a gente quer, né? Eu vou fazer da maneira como eu acho melhor. Não, qual é a maneira de Deus? Eu vou buscar conhecer o coração de Deus para fazer da melhor forma aquilo que Ele me chama para fazer. E aí, finalmente, a gente tem ali dois elementos que falam a respeito do coração de discipulador desses construtores. Eles não podiam fazer tudo sozinhos, né? Deus menciona aqui Bezalel e a Oliabe, mas Bezalel e a Oliabe sozinhos não seriam capazes de construir o tabernáculo. Então Deus fala para que eles instruam, né? Então ali a gente tem a habilidade de instruir, né, de delegar, de fazer discípulos. Então, o adorador ele precisa estender ali o seu conhecimento, estender ali as suas capacidades para que outras pessoas possam auxiliá-los e possam fazer parte também desse mover, dessa construção do lugar da presença de Deus, né? E eles deveriam ter não somente a capacidade de delegar e instruir, mas também a capacidade de supervisionar o serviço para que ele fosse feito de maneira adequada. Então, um verdadeiro adorador, ele faz discípulos, mas ele também supervisiona, ele manda, ele não delega e vira as costas, né? Ele tá ali, ele tá supervisionando, ele tá garantindo que tudo seja feito da maneira como Deus instruiu, da maneira mais excelente possível. Então, antes mesmo da gente olhar para o serviço diário ali dos sacerdotes no tabernáculo, a gente percebe o quanto Deus foi detalhista na escolha e qualificação
dos construtores. E também fica claro para nós como esses elementos que a gente vê aqui nesse texto de Êxodo são importantes para nós também, como construtores do lugar da presença de Deus, no meio do povo do Senhor. Certo. Agora que nós já construímos o tabernáculo e já entendemos que, como construtores do lugar da presença de Deus, nós precisamos entender que fomos chamados pelo nome, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter habilidade, conhecimento técnico para fazer aquilo que Deus nos chama de maneira excelente, com criatividade, obediência, delegando e fazendo discípulos, né, tendo a capacidade e habilidade para instruir outras pessoas para servirem a Deus junto conosco, né, e supervisionar aqueles que estamos discipulando, para garantir que esse serviço seja feito de maneira excelente, para garantir que, né, a presença de Deus realmente possa habitar entre nós de maneira completa e perfeita. Nós vamos entrar então agora no serviço diário do tabernáculo. O tabernáculo já foi construído e agora nós vamos olhar um pouco para a rotina diária do tabernáculo, né? Como que a manutenção do lugar da presença de Deus acontecia para que esse relacionamento pudesse ser sustentado ali diariamente. Então, a tribo de Levi, a tribo dos levitas, foi escolhida para fazer esse serviço, para ser a tribo dos sacerdotes. Então, por isso que muitas vezes hoje a gente chama, né, aqueles que ministram diante do Senhor, os músicos, os adoradores, são chamados muitas vezes de levitas, né? A origem tá aí. E a gente vai entender um pouquinho das qualificações, né, e do caráter que esses homens de Deus precisavam apresentar para ministrar ali diariamente no tabernáculo de Moisés. Então não bastava ser da tribo de Levi, era preciso ser separado, né, consagrado ali para esse serviço. Então nós vamos dar uma olhadinha para o texto que está ali em Êxodo, capítulo 29, versículo 1, que diz o seguinte: assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Então, a tribo de Levi foi escolhida, foi chamada pelo nome, mas existiu essa necessidade, né, de Moisés consagrar, separar aquele povo, né, aqueles homens para o serviço do tabernáculo. Então, eu gostaria de destacar 3 qualificações, 3 aspectos do caráter dos levitas que eram fundamentais para que eles pudessem ministrar ali no tabernáculo de Moisés. O primeiro deles é justamente a consagração. Né? Consagração fala a respeito de pureza, santidade, obediência, fé. Então, aqueles homens precisavam passar por esse processo de consagração que Deus ordenou que Moisés fizesse para que pudessem estar aptos ali ao serviço do tabernáculo. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar a unção. Então, toda vez que alguém é consagrado, isso acontece nos nossos dias também, quando alguém é consagrado, pastor, né, essa pessoa recebe uma unção, recebe ali um selo de Deus. O que é a unção? Né? A unção nada mais é do que o chamado para o ministério e o revestimento daquela vida, daquela pessoa de autoridade espiritual para fazer aquilo para o qual ela está sendo comissionada e chamada a fazer. Né? Então, no caso de um pastor, quando ele é ungido ali com óleo, né, ele está sendo confirmado esse chamado para o ministério e está sendo derramada essa autoridade espiritual para que ele possa exercer o seu ministério de forma excelente e completa. Né? E finalmente nós temos ali a terceira qualificação de caráter que os levitas precisavam apresentar, que era o sacrifício, né? Uma vida de sacrifício, de entrega total. Eles tinham total responsabilidade, precisavam estar totalmente dedicados ali ao serviço do tabernáculo. Esse era o trabalho deles, eles não tinham nenhuma outra função profissional, digamos assim, né? O trabalho deles, né, era esse serviço do tabernáculo. E isso exigia sacrifício, né? Exigia entrega, dedicação e responsabilidade com aquilo que Deus havia chamado aquela tribo para fazer. Então, 3 aspectos: consagração, unção e sacrifício. E nós, como adoradores, precisamos também entender que fomos chamados, fomos consagrados, né? Recebemos uma unção de Deus, devemos buscar essa unção para que nós possamos receber essa unção de Deus e viver uma vida de sacrifício. Não somente aqueles que têm um título, um cargo, porque são ministros, porque são pastores, mas todo cristão, né? Somos sacerdócio real através de Jesus. Então, fomos chamados a viver uma vida assim, de consagração, unção e sacrifício.
Bem, o sacerdote ali tinha basicamente uma função nesse processo de ministrar diante do Senhor diariamente. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito agora do serviço no tabernáculo de Moisés. Então, o sacerdote tinha basicamente uma função, que era mediar o relacionamento de Deus com o povo. A gente sabe que ali no Éden não havia necessidade dessa mediação. Esse relacionamento se dava de forma direta. Hoje, graças a Jesus, nós também temos livre acesso ao lugar da presença de Deus. O véu do templo foi rasgado. Mas nesse momento havia o véu, então só o sacerdote, né, poderia transitar ali nesses lugares da presença de Deus e fazia isso em nome do povo. Então a função dele era ser um mediador ali do relacionamento de Deus com o povo. E de que maneiras o sacerdote fazia isso? De 3 formas. Ministrando no santuário perante o Senhor diariamente, né, fazendo ali o serviço propriamente dito do tabernáculo, repondo os pães da presença, fazendo os sacrifícios, acendendo ali e ministrando ao Senhor no altar de incenso, acendendo o candelabro, né? Uma vez por ano, adentrando ali o lugar santíssimo, ministrando diante da Arca da Aliança. Nós vamos comentar todas essas coisas em maior detalhe um pouquinho mais à frente, mas basicamente esse serviço mais prático de ministrar no santuário perante o Senhor. Em segundo lugar, os sacerdotes deviam ensinar o povo a guardar a lei de Deus. É claro que isso seria impossível de ser feito de maneira integral, é por isso que Deus instituiu os rituais ali de sacrifício, né? A condição para que esse relacionamento pudesse acontecer naquele momento tinha tudo a ver, estava baseada ali, né, nessa rotina dos sacrifícios que o sacerdote deveria oferecer diante de Deus, mas fazia parte da função do sacerdote, ele estava incumbido ali de ensinar o povo a guardar a lei de Deus, para que não pecasse, né? Salmo 119 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, era papel do sacerdote, né, ensinar o povo a se manter longe do pecado, né? Deus não se agradava necessariamente daqueles sacrifícios, mas eles eram necessários para que esse relacionamento pudesse acontecer. Mas né, na medida do possível, que o povo guardasse a palavra de Deus, né, vivesse de acordo com a vontade de Deus, e isso era papel do sacerdote. E finalmente, ouvir a voz de Deus e tomar o conhecimento da sua vontade, né? Então, os sacerdotes precisavam ter esse ouvido sensível, é por isso que a função deles era estar ali no lugar da presença de Deus, dia após dia, para que se tornassem sensíveis à voz de Deus, né? Tomassem o conhecimento da voz divina, da vontade divina, para que pudessem justamente, né, fazer o serviço do tabernáculo e ministrar o povo também. Então a gente tem ali, por exemplo, o exemplo de Samuel. A gente falou a respeito de ser chamado pelo nome, né? Samuel foi chamado pelo nome ali numa madrugada. É claro que isso está um pouco mais à frente na história, mas Samuel foi chamado a ser um sacerdote, um profeta de Deus, e ele precisou aprender a ouvir a voz de Deus, né, a distinguir a voz de Deus das outras vozes e tomar o conhecimento da vontade do Senhor, né? Então, com todas essas funções aí do sacerdote, dos levitas, a gente pode também tirar uma lição para nós, né? Deus espera que nós ministremos diante do Senhor diariamente, não necessariamente na igreja, né, no templo físico, mas nós somos templo do Espírito Santo, nós somos tabernáculo de Deus, né? Então precisamos ali ministrar, exercer esse sacerdócio diariamente perante o Senhor, né? Precisamos ensinar, precisamos aprender, e é por isso que estamos aqui, e precisamos ensinar também, né, outras pessoas a guardarem a lei de Deus, né? Fazer a diferença ao nosso redor, isso é adoração. E claro, precisamos aprender a ouvir e distinguir a voz de Deus, tomar conhecimento da sua vontade e viver as nossas vidas no centro da vontade de Deus, né? É isso que nos diferencia do mundo, é isso que nos faz levitas, adoradores, servos, cristãos que caminham debaixo da vontade de Deus, né? E fazendo a vontade de Deus para nós. Bom, eu creio que já ficou muito claro para cada um de nós o que Deus espera daqueles que constroem o lugar da presença de Deus, quais são as qualificações e as qualidades de caráter daqueles que constroem o tabernáculo, constroem o lugar da presença de Deus, e também as qualificações e o caráter daqueles que ministram diariamente perante o Senhor, dos levitas, dos sacerdotes. E nós somos chamados a exercer esses ministérios, a exercer esses papéis, tanto de construir quanto de manter
o lugar da presença de Deus. E por isso é importante esse entendimento do que foi feito ali no Antigo Testamento, né? Como Deus chamou, escolheu e capacitou cada um desses homens de Deus que ministraram perante o Senhor, que serviram ao Senhor através da adoração. Vamos agora entrar propriamente no tabernáculo físico, na construção do tabernáculo, olhar para cada um dos elementos que compõem essa estrutura, cada uma das peças de mobiliário que estavam presentes ali e do significado profético de cada uma delas para nós nesse processo de entender como a gente deve fazer esse acesso, como a gente deve nos achegar à presença de Deus. O tabernáculo de Moisés, eu diria, é o modelo mais claro, né? A estrutura mais clara e completa da forma como Deus determinou que esse acesso à presença de Deus fosse possível. Como naquele momento havia separação causada pelo pecado, então Deus criou cada um desses elementos para que esse caminho fosse aberto até o lugar onde a presença de Deus habitava. Claro que graças a Jesus esse acesso foi facilitado, né? A gente sabe que Jesus, quando morreu na cruz, ele rasgou o véu do templo, né? E ele facilitou esse acesso à presença de Deus, mas isso não deixa isso não torna menos importante, né, esse processo que nós devemos seguir espiritualmente para acessar o lugar da presença de Deus. Que bom que nós podemos fazer isso com ousadia e liberdade, mas é importante que nós tenhamos também entendimento e conhecimento desse caminho para que a gente possa aplicar isso também na nossa vida de adoração ao Senhor. Então, na aula passada, nós encerramos a aula falando a respeito dos lugares de habitação, da presença de Deus e dos elementos que fazem parte e compõem cada um desses lugares, né? Deus estabeleceu o seu relacionamento com o homem através da adoração e ele definiu um padrão sobre o qual esse relacionamento pode ser estabelecido. E existem 7 elementos presentes em todos os lugares da presença de Deus e que ficam de forma cada vez mais clara. Eu diria que o lugar onde eles ficam mais claros é justamente aqui no tabernáculo de Moisés. Então, apenas relembrando rapidamente, né, o primeiro elemento é o cercamento, né, o primeiro elemento presente em todos os lugares de habitação da presença de Deus, e não seria diferente aqui no tabernáculo de Moisés, é o cercamento, que tem a função de estabelecer limites. O portão, que é o lugar por onde se dá a entrada e a saída do homem pecador. O altar, onde acontece a remissão de pecados e o encontro com Deus. A água, que fala a respeito de provisão, de vida, o lugar onde se faz a limpeza e a purificação dos pecados. O alimento, que também está presente aí no tabernáculo de Moisés, que fala a respeito de provisão, de mantimento, de sustento. A luz, que tem como função afastar a escuridão, expulsar as trevas, né, iluminar mesmo. E finalmente o elemento árvore, que fala de provisão, de vida, que traz sombra, que traz esperança, que traz sustentação, continuidade também da vida. E a gente vai ver como esses elementos estão muito presentes aqui, muito claramente no tabernáculo de Moisés. Então vamos começar ali olhando para as subdivisões do tabernáculo, né? Então o tabernáculo ele é dividido em 3 ambientes, podemos dizer assim, um ambiente externo, que é o átrio, e 2 ambientes internos, que ficam de fato ali dentro da tenda do tabernáculo, que são a primeira sala, o lugar santo, e a segunda sala, o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Então, falando aí do limite, né, esse primeiro elemento presente aí, né, que segue a esse padrão do lugar estabelecido por Deus para fazer a sua habitação, que justamente é o átrio, né? O átrio, ele cercava todo o tabernáculo, né? E ele era basicamente uma moldura feita de madeira de acácia, coberta de prata, numa base de bronze, coberta por cortinas de linho, penduradas em ganchos de prata, em uma vara de prata. Então a gente percebe que mesmo no cercamento, mesmo nos limites ali que Deus estabelece para o seu lugar de habitação, existe, né, excelência, existe muita riqueza, existem materiais muito nobres ali, né? Então esse limite é importante que ele seja muito claro, né? O que está fora do lugar da presença de Deus, o que está fora do acampamento e o que está dentro. E Deus delimita isso de maneira excelente e muito clara. Então temos aí o limite, que basicamente é essa moldura de madeira que delimitava o átrio.
Em seguida, nós temos ali o portão. Então, como que eu acesso o tabernáculo? Como que eu saio ali do meio do acampamento e eu acesso esse lugar especial onde, né, a presença de Deus habita? Então, a gente tem a entrada, né, o portão, que era uma entrada coberta por cortinas bordadas em azul, roxo e escarlate, que são cores reais, né, que são cores muito associadas à realeza realmente, né? Então, eu estou entrando numa parte do reino de Deus, né? A gente ora, Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, né? Então, nesse momento eu estou entrando ali, né, uma pequena amostra do reino de Deus, né? O lugar onde a presença de Deus habita, né? E isso não poderia ser feito de um material menos nobre, né? A gente entende então que todo o povo tinha acesso ali ao átrio, né? Então, todo homem pecador pode acessar ali a presença de Deus. Então, ele pode entrar pelo portão e ele pode também ali, né, observar as duas peças de mobiliário que estão presentes no átrio, que são o altar de sacrifício e o lavatório. Então, o homem pecador, ele adentrava ali o átrio com o seu sacrifício, né, e entregava esse sacrifício ao sacerdote para que pudesse ser colocado ali sobre o altar de sacrifício e dado início a esse processo, né, de abertura do caminho para chegar diante da presença de Deus. Mas não era né, o homem comum, ali hebreu, israelita, que poderia fazer esse serviço. Isso ficava mesmo a cargo dos sacerdotes. Então, o homem pecador acessava ali pelo portão o lugar da presença de Deus. Eu tô falando de lugar da presença de Deus, o tabernáculo como um todo, mas a gente sabe que naquele momento, né, a presença de Deus habitava ali no lugar santíssimo, mas todo o tabernáculo era ali o lugar designado por Deus para que a sua presença habitasse. Então, uma vez adentrando ali o átrio, né, a gente vê o altar de sacrifício, né? Em Êxodo 27, de 1 a 8, a gente vê bem claro ali a descrição dessa peça de mobiliário e o que era feito ali naquele lugar, né? Então, a gente tem aí o nosso outro elemento ali daqueles 7 que seguem o padrão dos lugares de habitação de Deus, que é justamente o altar, né? Então, naquele lugar era feito o sacrifício de animais para expiação dos pecados do povo, né? O animal era sacrificado para substituir o pecador, né? Então, e o pecador assistia aquele sacrifício, embora não fosse ele que fizesse aquele trabalho, mas ele ficava ali e ele via aquele animalzinho sofrendo, né? O peso do pecado que faz separação entre nós e o Senhor, né? Recaindo sobre aquele animal, né? E o fogo, né? Esse altar ele era de bronze. O bronze ele fala a respeito de julgamento. Né? A gente vê outros ao longo da Bíblia, outros móveis, outras peças de mobiliário feitas de bronze e sempre fala a respeito de julgamento de Deus. E o fogo, né? A presença do fogo ali também para consumir aquele sacrifício, né? Para consumir aquele pecado. Então o altar ele foi a forma como Deus designou para que os pecados da humanidade pudessem ser resolvidos ali. Então Deus deu ao sacerdote autoridade e poder provisórios para lidar com os pecados da humanidade ali naquele altar, né? E o fogo desse altar, ele depois era levado para o interior do tabernáculo para acender o altar de incenso, né? Então é preciso que haja sacrifício, é preciso que haja morte sacrificial, né? Remissão pelos pecados para que a gente possa acessar a presença de Deus. Então, antes de mais nada, precisa haver reconhecimento. Se eu quero acessar, né, se eu quero chegar com a minha adoração no lugar da presença de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer o quão pecador eu sou, o quão dependente de Deus eu sou, o quão nós, né, não somos nada, o quão nós não somos capazes de ter um relacionamento de igual para igual com o Senhor. Nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos. Então, o altar de sacrifício é esse lugar desse reconhecimento, né? E ele traz esse significado profético, né? Do poder do sangue de Jesus, né? Da morte sacrificial de Jesus para lidar com o nosso pecado e facilitar o nosso acesso à presença de Deus. Então, temos aí o nosso altar, né? Esse lugar importante para começar esse processo de acesso ao lugar da presença de Deus. Em seguida, nós temos o lavatório.
Então, uma vez que o sacerdote desenvolvia ali esse trabalho de sacrifício, ele ficava sujo, espirrava sangue no seu rosto, nos seus braços, no seu avental, né? E o sacerdote então precisava passar para essa segunda peça de mobiliário, né? Que era o lavatório, onde havia a água, esse elemento presente também em todos os lugares da habitação de Deus e que tem a função de limpeza, purificação. Então o lavatório ele era feito de prata e ele deveria estar sempre cheio de água. Ele tinha essa função de espelhar, né, a imagem do sacerdote sujo de sangue. Então, uma vez que ele reconheceu ali o seu pecado, ele lidou com o pecado, né, agora ele se vê ali, ele se reconhece, né, imundo e sedento e necessitado da limpeza e da purificação de Deus. Né? Ele simboliza a purificação dos pecados, né? O altar de sacrifício remove os pecados e o lavatório purifica, descontamina o homem pecador. A água simboliza o Espírito Santo, né, que constantemente nos lava dos nossos pecados através do arrependimento. Então, caminhando aí nesse processo de chegar até a presença de Deus, eu reconheço o meu pecado e agora eu me arrependo do meu pecado. Eu tomo conhecimento dele primeiro e agora eu me arrependo e eu sou lavado pelo Espírito Santo. A água simboliza a nova vida, né? Um novo momento. Então o homem pecador fica para trás, né? E essa nova vida agora acontece após a remoção do pecado. E o batismo tem tudo a ver com isso, né? Quando nós nos batizamos, nós somos batizados, né? Morre o velho homem pecador e nasce um novo homem remido, livre do pecado, né? Justificado, né? Jesus fez isso através da ressurreição, né? Ele venceu o pecado, né? Ele nos remiu e nos tornou novas criaturas. Então, para que a gente possa adorar a Deus, a gente precisa reconhecer o nosso pecado e nos arrepender do nosso pecado, né? Que nosso pecado seja queimado no altar e que nós possamos ser purificados pela água do Espírito Santo, para que a gente possa, né, agora com vestes limpas, né, o sacerdote precisava trocar aquelas vestes sujas ali daquele serviço de sacrifício diário, para que ele pudesse entrar limpo, de mãos limpas, de vestes brancas, no santuário de Deus, né, na tenda da presença, ali no tabernáculo propriamente dito. Então, né, já lidamos com o pecado, então agora vamos ali ministrar diante do Senhor dentro da tenda, dentro do tabernáculo. Nós já comentamos que o tabernáculo é dividido em 3 ambientes. O átrio, o ambiente externo, onde estava o altar de sacrifício e a pia do lavatório, onde o sacerdote lidava ali com os pecados do povo, havia o reconhecimento do pecado no altar de sacrifício, a purificação do pecado na pia, no lavatório. E agora, né, o sacerdote já limpo e já tendo feito a parte do serviço que diz respeito a lidar ali com os pecados do povo, o sacerdote de fato agora vai fazer outra parte do seu serviço, que é ministrar diretamente diante do Senhor. Então isso vale para nós também, uma vez que nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos arrependemos do nosso pecado, somos lavados por Deus, agora nós podemos desfrutar, né, desse lugar onde Deus habita, onde Deus se relaciona conosco. E a gente vai ver que através das peças de mobiliário, né, e da função do sacerdote ali naquele espaço, ele é ministrado por Deus, né, ele ministra a adoração e o Senhor o ministra também. E a adoração é isso, Deus habita no meio dos louvores. Quando nós o adoramos, né, é como se subisse um vapor de água da terra que chega no céu, ele se condensa e ele se reverte em chuva, que volta também para nos alimentar, saciar a nossa sede, né? E realmente Deus devolve para nós aquilo que nós oferecemos para Ele de forma muito melhor. Então, o Santo dos Santos é essa primeira parte e a maior sala da tenda, né, da parte interna ali do tabernáculo. Esse acesso ele era permitido somente aos sacerdotes, então o povo, o homem comum, ele só poderia acessar o átrio, presenciar ali o seu pecado sendo a remissão do seu pecado sendo feita através do sacrifício, né, e a limpeza posterior ali do sacerdote, mas estava reservado aos sacerdotes, naqueles consagrados, chamados, ungidos, para tal administração ali interna dentro da sala do Santo dos Santos. E era ali que diariamente os sacerdotes ministravam diante do Senhor. Eles tinham rotinas diárias, funções diárias
para fazer ali naquele primeiro ambiente do tabernáculo. E a gente vai ver que tem mais alguns elementos ali presentes, né, em todos os lugares de habitação de Deus, que estão também presentes dentro do tabernáculo, ali dentro da sala do lugar santo. Então a gente vai falar primeiro dos pães da presença, né, da mesa dos pães da presença. Essa peça de mobiliário é uma mesa onde haviam 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, que eram repostos ali pelo sacerdote semanalmente, né? O pão, ele traz a ideia ali de provisão, de sustento, é o alimento que está presente ali no tabernáculo de Moisés, e ele simboliza justamente esse momento do sacerdote, né, do adorador, de ter comunhão com Deus, né, de se relacionar com Deus. É na mesa onde se desenvolvem as amizades, é na mesa onde muitas vezes nós somos apacentados por alguém que cuida de nós ali dentro do contexto da igreja. E Jesus é o pão da vida, né? O pão vivo que desceu do céu, né? E nós precisamos nos relacionar, ter um relacionamento diário, prático mesmo com o Senhor, para que nós possamos nos tornar adoradores dele. Então, uma vez que a gente já lidou com o nosso pecado já foi resolvido ali através do sacrifício, nós já fomos purificados pela água, a gente agora pode desfrutar dessa comunhão com Deus, né? A gente pode conversar com o Senhor, ouvir a voz de Deus, né? O Senhor nos alimenta com a sua palavra e nós somos ali supridos, né? E cheios de energia mesmo, para que a gente possa continuar essa caminhada ali rumo à plenitude da presença de Deus. O próximo elemento que nós vamos observar aqui no lugar santo é o altar de incenso. O incenso desse altar, ele era produzido graças à chama trazida lá de fora do altar de sacrifício, né? Então, para que eu possa queimar o incenso, né? Para que eu possa, minhas orações e o meu louvor e a minha adoração possam subir como aroma suave, agradável diante de Deus, eu não posso ter pulado aquela primeira etapa, né, de reconhecimento do meu pecado, né, e de tratamento ali do meu pecado, porque o fogo que era trazido daquele altar servia para acender esse outro altar. Então a gente vê aí a presença do altar novamente dentro do tabernáculo de Moisés, né? O incenso ali do altar de incenso produzia uma fumaça aromática, né, que representa justamente a adoração, a devoção e as orações do povo de Israel subindo diante de Deus. Então, para que as minhas orações cheguem até diante de Deus, eu preciso primeiro ter lidado e tratado com o meu pecado, né? Não é possível nós rendermos adoração a Deus sem antes termos passado pelo processo de arrependimento e purificação dos pecados. Assim como também não é possível, né, nos alimentarmos da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, sem ter antes lidado com o nosso pecado. O pecado nos separa de Deus, e é por isso que lá do lado de fora, lá no começo, a gente já tratou e já resolveu esse problema. Diariamente, né, a cada manhã e a cada tarde, os sacerdotes deveriam oferecer o incenso, produzindo essa fumaça que ficava constantemente, né, queimando ali, enchendo todo aquele ambiente, né? Então, a gente tem ali em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, né, a palavra de Deus nos instrui: orai sem cessar, né? Então, a nossa atitude de oração, de adoração, de louvor a Deus, ela deve ser constante, ela nunca deve parar nas nossas vidas, assim como aquele incenso que ficava queimando ali continuamente, produzindo essa fumaça e esse aroma agradável diante do Senhor, né? Jesus cumpriu a profecia ao rasgar o véu e permitir que as nossas orações não fiquem somente nesse lugar intermediário, mas que elas possam chegar diretamente a Deus, né? Então, quando Jesus rasga o véu, é como se toda essa fumaça, né, acessasse ali o lugar santíssimo, acessasse o lugar da presença de Deus. Enquanto que isso ainda aqui é apenas uma sombra daquilo que viria a acontecer com Jesus, né? Hoje nós podemos orar e sermos ouvidos por Deus, né? E podemos ter esse tempo de relacionamento com Deus a todo tempo, né? Depois de termos, claro, feito todo o processo. Mas a gente tem, graças a Jesus, acesso nas nossas orações, chegam diante de Deus. Em seguida, nós temos ali o candelabro de ouro, né? A última peça de mobiliário que ficava ali no lugar santo.
e que é o elemento luz dentro desse lugar de habitação de Deus, né? Deus é frequentemente visto como luz nas escrituras, né? O candelabro, ele tinha 7 braços, então fala também a respeito dos 7 dias da criação, né? A presença de Deus lá no início, né? Deus criou a luz para começar a criação e a luz caracterizou cada um daqueles dias em que Deus agiu, em que Deus criou ali no início de tudo, né? O número 7 fala muito a respeito de completude, perfeição, a gente vê isso muitas vezes ao longo da palavra de Deus. E o candelabro, ele é o elemento árvore também. Ele parecia uma árvore, né? Ele era todo entalhado ali, e ele representa então a árvore da vida, né? Tanto no Éden quanto na Nova Jerusalém. Ele tinha flores e amêndoas esculpidas ali entalhadas, né, que falam a respeito de nova vida, né, a esperança da nova vida. E ele era responsável por iluminar todo aquele ambiente, né? O lugar santo era a única fonte de luz. As cortinas do tabernáculo eram bem grossas, bem densas, não entrava nenhuma luz de fora e a única luz que havia ali era a luz do candelabro de ouro, né? E o significado profético disso é justamente Jesus como sendo a luz do mundo, né? Cristo em nós é a luz para o mundo. Então a gente, né, nesse lugar da presença de Deus, nesse lugar santo, a gente percebe que a presença da luz, ela lança fora toda a escuridão. Então, quando nós estamos ali acessando, né, a presença de Deus, a nossa vida vai se tornando cada vez mais clara. A gente tem clareza, né, do que a gente está fazendo. Então a gente não faz pela emoção somente, nós fazemos de maneira consciente, clara, né, lógica. Nós estamos ali adentrando o lugar da presença de Deus, e Deus está abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa ver e entender com clareza a presença de Deus. E fala também dessa questão da árvore, né? A gente pode ter ali o candelabro como sendo o elemento luz e também o elemento árvore, que fala a respeito, né, de sombra, de sustentação. Então Deus está ali, né, fortalecendo as nossas estruturas para que a gente possa nos achegar finalmente ali ao lugar da plenitude da presença de Deus. Então, dito isso, nós estamos aí entendendo bem o que acontece nesse primeiro lugar, nessa primeira sala do tabernáculo, e agora vamos entrar ali. O sacerdote só podia fazer isso uma vez por ano. Pelo sangue de Jesus nós podemos fazer isso diariamente. Vamos acessar então o lugar da presença plena de Deus, né? O lugar santíssimo, o trono de Deus, onde, né, repousava ali a coluna de fogo e a coluna de nuvem diariamente, enquanto o povo habitava no deserto. Estamos chegando ao final da nossa segunda aula e vamos comentar agora a respeito do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, o lugar da plenitude da presença de Deus, né? O lugar onde todos nós como adoradores desejamos chegar, né, e render a nossa adoração e desfrutar da plenitude da presença de Deus. É claro que naquele momento isso não poderia acontecer de forma tão livre como a gente pode experimentar hoje, mas a gente precisa olhar para esse modelo e entender que o lugar da presença de Deus, da plenitude da presença de Deus, ainda que nós tenhamos acesso a esse lugar hoje como sacerdotes que somos, graças ao sacrifício de Jesus, não é algo tão simples e exige um posicionamento nosso, exige que nós percorramos antes cada um desses outros elementos, desses outros ambientes e dessas outras peças mesmo de mobiliário antes que a gente possa nos achegar à Arca da Aliança, né? Esse é o trono de Deus, é o lugar onde a presença de Deus habita ali de forma mais completa, plena e intensa. A gente já comentou algumas vezes aqui que a adoração é relacionamento, né? Foi a forma como Deus estabeleceu para se relacionar com o homem. Então Deus se revela ao homem e a única resposta possível do homem é a adoração, né? E o sacerdote, nesse processo todo, né, do átrio, ali do altar de sacrifício, da pia do lavatório, né, adentrando, lidando com o pecado ali fora, depois adentrando ali, se colocando diante de Deus, né, fazendo as suas orações, adorando
ao Senhor, se alimentando também ali da presença de Deus, né? Sendo iluminado ali, tendo seus olhos abertos, tendo clareza ali dos propósitos de Deus para sua vida, né? Para adoração, para esse relacionamento acontecer, né? Finalmente a gente vai entrar no lugar santíssimo, que o sacerdote só poderia acessar uma vez por ano, no dia da expiação. E vejam que interessante, né? Ele precisava trazer lá de fora, lá da primeira peça de mobiliário, do primeiro ambiente do tabernáculo, o sangue do sacrifício, né? Então, o sacerdote trazia o fogo do sacrifício para acender o altar de incenso. Então, é preciso, né, que o pecado seja queimado para que as nossas orações e a nossa adoração possam subir diante de Deus, mas é preciso trazer o próprio sangue, é preciso ter esse entendimento profético e tão sobrenatural e tão poderoso, né, que o poder do sangue tem de viabilizar esse nosso contato com a presença de Deus, com a plenitude da presença de Deus. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, se não fosse por aquele sangue derramado na cruz, nós não poderíamos ter acesso à plenitude da presença de Deus. Então isso está ali, né? A sombra profética desse entendimento está ali, né? Nessa atitude do sacerdote trazendo o sangue, né? E adentrando aquele lugar apenas uma vez por ano, com todo o temor, com todo o respeito, né? Entendendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é majestoso, o quanto a glória de Deus é intensa e é capaz de acabar com a nossa própria vida se a gente o fizer de maneira indigna, né? Então o sacerdote inclusive entrava com o pé amarrado numa corda, em algo que, caso ele chegasse ali diante da presença de Deus e o fizesse de maneira irresponsável, de maneira indigna, né, sem o temor necessário, né, ele seria ali inevitavelmente fulminado, né, pela glória de Deus, né, o pecado que ele carregasse até ali, que deveria ter ficado lá fora, né, ele seria incompatível ali com a presença de Deus e inevitavelmente, né, a glória de Deus acabaria com a sua vida, ele precisaria ser removido ali do lugar santíssimo por alguém que estivesse do lado de fora. Então vejam como é importante a gente ter um entendimento claro, né, da pessoa e da obra de Jesus Cristo, como a gente viu lá no episódio com a mulher samaritana, para que a gente possa adorar a Deus e para que a gente possa acessar o lugar santíssimo, né? A presença do sangue sendo ali aspergida sobre a única peça de mobiliário que havia nessa sala, que era a Arca da Aliança, né, e o propiciatório, que é basicamente a tampa que ficava repousada sobre a arca, né? Como é importante a gente entender a obra de Jesus, né? O papel do sangue que precisa, né, nos revestir. A gente pode acessar a presença da sala, né, a sala da presença de Deus, a gente pode acessar livremente, mas a gente precisa estar coberto pelo sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus, ele é proteção, ele é como se fosse realmente aquilo que nos blinda, né? Da intensidade da presença de Deus e o que nos permite acessar esse lugar tão maravilhoso que um dia na Nova Jerusalém, né? No céu nós vamos poder ter acesso, né? Não vamos ter mais a barreira do pecado nos separando de Deus e a gente vai poder ter esse acesso pleno. Mas enquanto isso, a gente precisa estar revestido do sangue de Jesus. É impossível, né, adorar a Deus em sua plenitude, desfrutar, né, das delícias que são o lugar da plenitude da presença de Deus, se nós não estivermos, né, cobertos pelo sangue. Então se a gente olhar para o serviço que o sacerdote ministrava ali no lugar santíssimo uma vez por ano, né, tem tudo a ver com isso. Então, ele acessava, né, esse lugar da plenitude da presença de Deus, o trono, o próprio trono de Deus, dentro ali da estrutura do tabernáculo. Então, assim como os portões, né, a entrada do tabernáculo era ali feita de tecidos nobres, né, cores e tecidos que remetem diretamente à realeza, agora a gente tem ali, né, se o tabernáculo fosse, né, um palácio, né, real, a gente tem aqui dentro do lugar santíssimo o trono, né, de Deus. O propiciatório tinha 2 querubins, né, com as suas asas assim abertas e debruçadas sobre a tampa, onde era aspergido o sangue, né, então eles faziam essa cobertura, né, o pecado era coberto ali por aqueles anjos. E a nuvem da presença de Deus, né, a coluna de fogo e a coluna de nuvem que
permaneceram ali junto com o povo durante o período de peregrinação no deserto, ficavam pousadas justamente sobre a Arca da Aliança, né? E havia ali essa conexão direta entre a terra e o céu, que é o objetivo da nossa adoração. Nós queremos tocar o céu, nós queremos nos relacionar com Deus de maneira completa, né? E era isso que acontecia ali no lugar santíssimo. Então o sacerdote aspergia o sangue, né? Os anjos cobriam esse sangue, né? Que foi o que Jesus fez. Jesus, como esses querubins, Jesus cobriu o nosso pecado com o seu sangue, né? E ali o sacerdote podia desfrutar uma vez por ano, né? Da plenitude, face a face, estar ali diante da plenitude da presença de Deus, né? No interior da arca ficavam guardados 3 elementos: as tábuas da lei, a palavra de Deus, né? O pote com o maná, que fala a respeito, né, do alimento, do pão, do sustento, e a vara de Arão, que floresceu. Então a gente vê aí também alguns dos elementos presentes nos lugares de habitação de Deus. A gente vê o alimento, né, representado ali pelo maná, a gente vê a árvore, né, a árvore na vara de Arão, né, a luz que é representada nessa arca de aliança era feita de ouro, né, então representa essa glória, esse brilho, né, a coluna de fogo também trazia luz ali para o interior do tabernáculo. Então a gente entende aí que né, era um altar. Então de uma maneira muito completa, esse lugar santíssimo, ele carregava realmente assim, né, todos esses elementos que Deus determinou para os lugares da sua presença. Então a gente, né, temos o altar, temos o alimento, temos a luz, temos a árvore, então tudo isso está muito presente ali no lugar santíssimo, e é o lugar onde nós queremos como adoradores chegar, né, o lugar da plenitude da palavra, da presença de Deus, né. Nós hoje somos a Arca da Aliança, nós hoje somos, né, o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, né, o Senhor nos cobriu, né, cobriu os nossos pecados, e nós podemos, né, desfrutar da presença plena de Deus, sendo alimentados pela palavra, né, sendo sustentados pelo Senhor. Então isso é muito maravilhoso, e é ali o lugar final onde a gente chega, né? O objetivo final da nossa adoração é chegar nesse lugar, e a gente só pode fazer isso tendo percorrido todas as outras etapas antes. Bem, para fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria então de concluir falando um pouquinho a respeito do significado profético do tabernáculo de Moisés como um todo e como isso deve afetar as nossas vidas. Nós somos o tabernáculo, né? Nós somos o templo de Deus, nós somos o lugar da habitação de Deus hoje. Né? Do latim, a palavra tabernaculum é o diminutivo de taberna e refere-se a uma moradia transitória. Né? Os nossos corpos perecíveis, mortais, são apenas uma moradia transitória da presença de Deus, né? Um dia a gente vai habitar no lugar onde a presença de Deus vai ser eterna. O tabernáculo, ele era transitório, ele não era, ele era apenas provisório para aquele momento do povo de Israel, mas ele só fazia uma referência ao lugar da plenitude da presença de Deus, onde a plenitude da presença de Deus habitaria, né, eternamente. Em hebraico, o tabernáculo é chamado de Mishkan, que significa residência ou habitação, né? E em grego ele é chamado de skene, que significa tenda ou barraca, residência, moradia. Então era uma tenda, uma moradia provisória da presença de Deus, né? Deus quer habitar hoje em nós que somos o seu tabernáculo, né? E um dia nós vamos revisitar ali né, o Jardim do Éden, onde a presença de Deus habitava de forma completa, de forma plena. Jesus tabernaculou entre nós quando ele veio. Então, se a gente olha aqui, né, a tabela dos 10 lugares da habitação de Deus, a gente vê Jesus e em seguida o cristão. Então, quando Jesus veio, né, foi a presença de Deus, foi o tabernáculo de Moisés, né, o tabernáculo de Deus que habitou entre nós, né? Mas ele veio para ficar. Primeiramente, como homem, ele habitou entre nós e posteriormente, através do Espírito Santo, ele habita em nós. Então, hoje nós somos o tabernáculo de Deus, né? Jesus se fez sacrifício por nós e com seu sangue ele pavimentou esse caminho para que a gente pudesse, com ousadia e liberdade, chegar aos santos dos santos, ao lugar da presença de Deus, né? Hoje, a Arca da Aliança somos nós. É o lugar onde o Espírito Santo habita, né? Então, como adoradores, nós precisamos entender e ter esse
esse processo, esse caminho do tabernáculo de Moisés tão claro, que a gente pratique isso diariamente, né? Quando a gente louva ao Senhor, quando a gente ora, que a gente possa se achegar à presença de Deus, entendendo que a gente precisa reconhecer o nosso pecado, ser purificado, ser alimentado, orar, né? Ter a clareza e a luz de Deus iluminando as nossas vidas, né? E para que a gente possa, com todo o temor, com todo o respeito e com todo o entendimento do sacrifício de Jesus, adentrar o Santo dos Santos, ali cobertos pelo sangue de Jesus, e desfrutar e adorar, né? Com a plenitude, com todo o nosso ser, né? Colocando realmente Deus no lugar mais alto das nossas vidas, porque afinal de contas, esse é o objetivo da nossa adoração. Com isso, nós finalizamos a nossa segunda aula. Eu recomendo muito que vocês façam a leitura de Êxodo dos capítulos 25 ao capítulo 40, para que tudo isso que nós comentamos aqui hoje fique mais claro e mais detalhado também para cada um de vocês. E a gente se vê na próxima aula, na aula 3, em que a gente vai continuar falando a respeito do louvor e da adoração no Antigo Testamento, tendo como foco o tabernáculo de Davi, que tem como destaque a introdução da música propriamente dita na adoração, né? Então hoje a gente falou muito desse posicionamento do coração do adorador, na próxima aula a gente vai falar um pouco dessa introdução da música, né? Desse servir a Deus através da música, através do canto, através do toque dos instrumentos, né, como forma de glorificar a Deus e também de colocar Deus no lugar mais alto das nossas vidas, né, através da adoração. Então é isso, uma boa noite a todos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele.